tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 21/6/2013, é uma sexta-feira, e o verbete de hoje tem 5 páginas, 48 logias e 13 máximos. O tema é pedofilia e a especialidade sexossomatologia. Foi redigido pela professora Viviane Ribeiro, aqui presente, muito bem acompanhada. A professora Viviane Ribeiro é professora universitária, graduada em psicologia, mestre em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. É brasileira, natural de Pirassununga, São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde 94, docente em Conscienciologia desde 99, consciencioterapeuta desde 2005 e tenepsista desde janeiro de 2010. Então, em definologia, nós temos que a pedofilia é a manifestação mórbida de anseio, fantasia ou comportamento sexual com criança ou adolescente, caracterizada por padrão compulsivo, intrusivo e violador da consciência, homem ou mulher, acima de 16 anos, com repercussões holossomáticas e multiexistenciais para a vítima e algoz, diagnosticado através de sintomas clínicos e psíquicos. Na pensinologia, eu destaco o encolhimento consciencial gerado pela autopensenidade. Na fatologia, os atos libidinosos com crianças, as autocorrupções bolorentas e fossilizantes, as irracionalidades humanas relacionadas ao sexo, as tendências perversas, a demagogia clerical pedófila, as interprisões grupocármicas seculares decorrentes do abuso sexual, os excessos do homoeróticos, a vontade, quando evolutivamente ectópica, a irracionalidade predominando nas ações pessoais, o ato sórdido com crianças, a brutalidade humana, as apologias anticosmoéticas relacionadas ao sexo. Eu li apenas 5 linhas, são 20 itens, muito detalhe aí nessa fatologia. Na parafatologia, a falta de autovivência do estado vibracional profilático, a vulnerabilidade ingênua à heterocorrupção por mega-assediadores, a ignorância bioenergética gerando carências vampirizadoras, as coparcerias patológicas com sim pedófila, assediadores extrafísicos na prática da pedofilia. Eu chamo a atenção aqui na argumentologia, tem uma caracterologia com 6 possíveis origens da pedofilia, tem também uma terapêutica com 3 procedimentos possíveis e a reeducação aí também com 3 itens. Na remissiologia, eu destaco então o animal humano, a bestialidade, o erro evolutivo crasso, a megatolice indefensável e truculência. Na frase enfática, então, a pedofilia é crime cruel e perverso existente na Terra, fazendo vítimas muitas vezes indefesas e inconscientes do abuso, mas estigmatizadas por sequelas holossomáticas persistentes. Na questionologia, como lida você com a existência inegável da pedofilia? Admite ser viável a assistência às consciências pedófilas? E na bibliografia específica, nós temos 4 fontes bibliográficas. Na mega-análise do João Paulo, então, nós temos aqui 20 itens: abuso, trauma, fantasia, perversão, compulsão, transtorno, amoralidade, assedialidade, bestialidade, consciencioterapia, sociopatia, psiquiatria, criminologia, antifisiologia,
psicopatologia, cosmoeticologia, interprisiologia, irracionalidade, sexopensenidade e autopensenidade. Agora, antes de entrar nas perguntas, eu tenho aqui alguns avisos, lembrando que inicia hoje, dia 21, de 21 a 23, o terceiro encontro de empreendedorismo na Cognópolis Foz do Iguaçu. É um empreendimento do Conselho das 16, da Unicim, e justamente esse empreendimento esse encontro tem como objetivo desenvolver e implementar um ambiente propício à criação e desenvolvimento de empresas sustentáveis na Cognópolis e Foz do Iguaçu. E tem também um escopo interessante aí para o ano 2035, aí no planejamento de longo prazo. E o interessante é que hoje à noite tem uma palestra gratuita sobre a estrutura empreendedora para 2035, uma perspectiva de futuro, e o palestrante é o professor Luciano Vicenzi, então estão todos convidados, que é uma palestra aberta. Bom, no domingo também a gente tem um convite para os moradores, né, da Cognópolis, aqui em Foz, que é a Assembleia Geral Extraordinária da Associação de Moradores do bairro Cognópolis. É muito importante a presença de vocês, né, dos moradores do bairro. Vai acontecer no dia 23/6, esse domingo, às 16 horas, no Auditório do Discernimento. Essa reunião ocorre após o Conselho dos 500 também, que é uma reunião muito importante, às 15 horas. E a pauta, então, é a escolha da nova diretoria e conselho fiscal e definição da data da próxima assembleia. E, então, vamos aqui às nossas perguntas iniciais. A verbetógrafa, a professora Viviane, parabéns pelo tema do seu verbete, realmente essencial atualmente. Então, o teletertuliano, ele pergunta na estrangeirismologia, na página 1, ele pergunta como se explica esse real nonsense regressivo. Nenhum animal dito irracional subhumano faz isso. Certo. Bom, então, boa tarde, né, a todos, aos teletertulianos e aos presentes também. Sobre esse nonsense regressivo que a gente colocou na parte dos estrangeirismos aí, a gente pode pensar que é realmente uma fissura, né? Há uma fissura importante nessa consciência que, por alguma situação naquela vida, naquele momento, ela manifesta essa doença. Uma doença, pelo nosso viés aqui do paradigma consciencial, uma doença realmente que é mais só do que uma doença física, né? Ela vai mostrar fissuras mais sérias nessa consciência mesmo. E aí, de acordo com o que ele escreveu, né, realmente, nem animal, às vezes subhumano, né, é capaz de fazer, né, um ato como esse, no caso do abuso sexual, né, que vem em decorrência dessa doença da pedofilia, mas é algo que ocorre em grande, né, quantidade, até mais do que a gente vê, né, por aí. E o que eu propus aqui é a gente discutir exatamente para nós, que temos aí um pouquinho mais, quem sabe, de lucidez, de capacidade de pensar mais amplo por esse viés né, desse paradigma da conscienciologia, para a gente poder ver o que a gente pode ajudar. Né? A minha ideia basicamente foi essa, é realmente olhar para essa pessoa, ela é uma consciência, ela precisa desse olhar, para a gente ver o que a gente pode fazer realmente para contribuir. Agora, na fatologia, na página 1 também, terceira linha, ele pergunta, né, de que modo quebrar as correntes pesadíssimas das interprisões grupocármicas decorrentes do abuso sexual. Há luz no fim do túnel? Deve ser essas interprisões grupocármicas seculares, né? Deve ser essa que ele se refere. Terceira linha Entendi. E aí ele pergunta como quebrar? Deve ser as interprisões grupocármicas seculares decorrentes do abuso sexual. E então ele está perguntando de que modo quebrar essas correntes pesadíssimas, né,
E se há luz no fim do túnel, na sua opinião? Ah, com certeza há. Na minha opinião, há. Penso que eu busquei deixar claro, né, nesse verbete, exatamente essa é a minha opinião, a minha percepção, enquanto profissional da área da saúde, né, e também como consciencioterapeuta e consciencióloga, estudando, né, conscienciologia, eu penso que há luz no fim do túnel, é um caminho árduo para essa consciência, né, se ela, à medida que ela se disponha a quem sabe mexer com esse traço, por isso que a gente fala, né, seculares, porque é bem provável que isso venha de várias vidas, né, não é algo simples que simplesmente do nada acontece, e também não será simples para ela abrir mão desse processo, que é algo que fica bem arraigado, bem marcante, né? Ele tem o pedófilo e aquele que, né, vai para o ato mesmo do abuso, ele tem algumas características que a gente vai trinchar no verbete que realmente vão na base da formação ali, né, da moralidade, do comportamento aí bem sério, que é complicado, mas tem luz no fim do túnel? Tem. Vai depender do quê? Especialmente dessa consciência querer, dela querer mudar, dela querer reciclar. Será difícil? Será, bastante difícil, mas existem uma série de tecnologias e paratecnologias, né, já disponíveis para ajudar. Uhum. Eu penso que há sim luz no fim do túnel, com certeza. Certo. Também na fatologia, na linha 11, na mesma página, ele pergunta se você poderia falar mais dos movimentos para descriminalização da pedofilia presente em vários países. Ele comenta assim, só falta o Brasil do PT entrar nessa. E assim, também pergunta quais são alguns desses países desmiolados. Desmiolados. Então, existe sim esses movimentos, né, que buscam quebrar essa visão de que há uma doença, de que é um transtorno, de que é patológico. Eu até anotei aqui, se ele quiser, ou quem quiser, né, tiver curiosidade, existe um site aberto, super bem feito, né, tá lá para quem quiser ver, dos Estados Unidos no caso. É só digitar no Google a sigla NAMBLA, N-A-M-B-L-A, que é uma associação, né, norte-americana. Exatamente, que a tradução, né, dessa sigla seria assim, Associação Norte-Americana pela Promoção do Amor entre Homens e Meninos. E isso assim, pessoas que não têm nenhum tipo de problema necessariamente financeiro, educacional, são pessoas como nós. Isso que eu quero trazer muito para a gente refletir no verbete. Uma pessoa que tem esse transtorno, ela não vai ser aquela pessoa feia, asquerosa, pobre, muito pelo contrário. Não, né, não tem nada a ver com essa aparência de ser doente ou de ser criminoso. Né? Um pedófilo, ele pode ter esse transtorno e ser um abusador, e ser uma pessoa acima de qualquer suspeita. Tanto que está aí na mídia. Só a gente vê quando vem a furo alguns casos, né, de pessoas públicas, a gente vê que, nossa, essa pessoa, como ela podia, né, fazer isso? Então, os Estados Unidos é um exemplo, mas existem outros. Ele pode olhar esse site e a gente vai ver que realmente tem esse movimento de procurar mudar ou amenizar esse olhar. Normalmente os argumentos dessas associações são assim, de mostrar que a sexualidade ela não teria problema entre um adulto e uma criança, que se a criança ela não se opõe é porque ela na verdade está consentindo. Então, se ela não se opõe, qual é o problema? Pode até ser bom que lá na Grécia Antiga isso já acontecia. Qual é o problema disso ocorrer? Então, eles vão por esse viés de mostrar que isso, se não estiver fazendo mal, não estiver causando um problema, não teria problema nenhum e poderia ser tirado esse olhar de patologia, né, ou mesmo de um crime, no caso do abuso. Parece que na Inglaterra também, né? Tem um movimento forte, inclusive dos profissionais, alguns profissionais, né? Sim, da área pessoas da da alta saúde sociedade, defendendo a pedofilia. Exato. Né? Uhum. Você quer perguntar? Sim. Gostaria que você comentasse na parafatologia, no finalzinho da quarta linha ali, começa os heterassédios sofridos pela vítima de pedofilia, né? Não sei se teria relação com, na definição você coloca, né, como manifestação mórbida, que não é só o comportamento, o ato em si, né, do abuso, né? Você coloca também o anseio e fantasia, né? Então, esse heterassédio que você coloca aqui tem relação com isso? Poderia ampliar? Sim, então aqui o que a gente pensa, o que eu pensei, né, no caso, heterassédios,
seria realmente, porque a vítima da pedofilia, ela vai, né, ela foi vítima ali de um ato, né, de um abuso, já crime. Sofreu um assédio ali, Isso, né? sofreu um assédio. Mas o que a gente observa? Que multidimensionalmente nesses contextos de um crime desse tipo, geralmente já tem um processo extrafísico acontecendo de assédio, que a gente até em algum lugar aí coloca que são os parapedófilos. Isso é possível a gente observar, até mesmo redigindo verbete, ou no meu trabalho, né, eu trabalho muito orientando meus alunos, no caso, atendendo vítimas, né, eu trabalho muito mais com a vítima, né, e a sequela para a vítima do que com o abusador em si, mas o que a gente percebe, claro que na psicologia eu sou psicóloga, né, mas eu estou falando desse meu olhar como uma pessoa que compreende, né, a multidimensionalidade, vivencia através do parapsiquismo, é possível observar, sim, consciexes que vão assediar, que vão buscar até às vezes assim, ó, o ato sexual mesmo, como um estupro, entendeu? Extrafisicamente. Viviane, não ficou para mim muito claro. Fala para a gente, explica melhor para a gente a sua relação com esse tema. Né? Você estuda isso? Eu estudo, eu trabalho com psicologia jurídica forense na academia, né, na faculdade. O meu mestrado foi na área de adolescência, então violência. E esse tema da pedofilia, do abuso, ele permeia muito minhas atividades profissionais, mas como eu disse, por esse olhar da vítima. Só que toda a vida isso, desde que eu comecei a estudar psicologia e tudo, e começaram a chegar, né, essas situações para mim, eu tenho muita curiosidade de compreender como é essa consciência, por que ela faz isso. Porque eu já orientei várias situações assim, e já atendi também pessoalmente casos onde a pessoa vai te contando o requinte da crueldade, que era, por exemplo, de um pai que abusou durante anos, né, numa situação às vezes ali com a mãe no quarto, e nada acontecia, aquilo se perpetuava, e foi passando o tempo. Você vai vendo isso começou a me instigar, mas por quê? Por que essa pessoa age assim? O que leva ela a ser assim? Por que ela... Né, o porquê, né, essa interrogação. Eu queria entender, o que me instigava sempre foi isso. Né? Então, aí que eu fui buscar a compreender melhor, estudar mais, e aí cheguei na escrita do verbete. Certo. Viviane. Viviane. Pois não. Pode falar. Pode. Na Paradoxologia, página 5, você pode desenvolver o segundo paradoxo? Está bem no começo, é o primeiro, paradoxologia. Página 5. Paradoxo do educador pedófilo, 3. Página 3, o primeiro página item 3, ali. Qual que você falou, Tânia? O segundo paradoxo. É o segundo que você quer? O paradoxo do pedófilo atuando profissionalmente na área do direito. Esse eu coloquei até pensando num caso recente que veio na mídia. Eu vi que você falou ainda há pouco, né? Que você trabalha nessa área. Isso, exatamente. Mas esse caso que me marcou muito é que na época do mestrado, eu fiz o meu mestrado lá numa cidade interior de São Paulo, em Bauru. E, curiosamente, bem na época, estourou um processo que vocês viram na mídia, né? Que foi nacional isso, que foi bem de uma pessoa da área, por exemplo, do direito. Ele era ali uma pessoa que, inclusive, um homem, ele participava de órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente, e veio a furo uma situação que, claro, estava sendo investigada ainda, precisava apurar os fatos, mas ele abusava da filha, né, do filho, e parece que tinha alguma coisa de um sobrinho ali também. Então, isso me chamou a atenção e me marcou, e não é o único caso, né? Então, a gente vê, aqui, ó, até o Alexandre achou aqui para mim, Folha de São Paulo, né? Então, é uma situação assim que, se você procurar na internet, né, a gente acha. E por que eu coloquei do direito? Porque chama atenção, porque é um paradoxo. Você fala, poxa, uma pessoa que está ali estudando algo para usar as leis para que a sociedade seja mais equânime, para que as coisas aconteçam de uma maneira mais justa, ela própria, né, toma uma atitude dessa, seria nesse sentido, para destacar o paradoxo. Tá ok, muito obrigada. Viviana, aqui na Pensenologia, página 1, gostaria que você fale sobre os 2 últimos itens. A sugestionabilidade perante o holopensene perversor e o encolhimento consciencial gerado pela autopatopensenidade.
Sim, então a sugestionabilidade seria em relação aos estímulos que existem e que a própria pessoa que às vezes está desenvolvendo essa doença, está, né, manifestando esse transtorno, ela se utiliza. Então ela usa as coisas que tem aí, que vêm muitas vezes muito mais do extrafísico, né, e se replicam aqui no intrafísico. Exemplo, a gente pode ver músicas, às vezes a gente pega letras de músicas que estão estimulando, né, às vezes até uma violência sexual, um abuso, ou uma sexualização da criança, por exemplo. A própria questão de sites, a pornografia, né, mesmo em termos de pornografia infantil, quer dizer, que a gente sabe que existe, é só olhar na internet que você vai ver, isso existe redes, né, de pedofilia. Então é nesse sentido que eu quis colocar, que a pessoa ela vai se alimentando desse holopensene e ela vai fazendo uso, né, desses processos patológicos que acabam reforçando essa patologia, né, do transtorno ali que ela apresenta. Tá? E o outro também você falou, né? Sim, o encolhimento consciencial gerado pela autopatopensenidade. Isso. Aqui também no caso, pensando pelo lado do doente, né? Da pessoa que possui essa doença nesse momento, que está manifestando essa doença, o quanto que ela não fica, né, até certo ponto, encolhida, porque pensa, vamos imaginar essa situação, a pessoa ela é socialmente acima de qualquer suspeita, é um padre, é um advogado, é um professor, então ela precisa manter uma aparência, uma máscara ali. Só que por trás ela vive uma vida dupla, né, algo escondido. Então isso, de algum modo, ela precisa se encolher, ela precisa não se mostrar, ela fica com duas caras, e aquele mundinho ali perverso, né, patológico, ela fica ali meio que abafado, escondido. Nesse sentido, né? Mas tudo isso alimentado pela essa autopatopensenidade da própria doença. Perfeito. Mais uma pergunta. Quanto à tecnologia, você coloca as técnicas reeducativas de desaselvajamento consciencial. Aonde que está esse? Não sei. Está na tecnologia, página 2, o primeiro item. As técnicas reeducativas de desaselvajamento. Nesse sentido, assim, ó, que você vê lá no final do verbete que a gente aborda muito a questão da terapêutica. Na página, né? 4, né? Você coloca a OIC, ou seja, a consciencioterapia, e a conscienciometria. Isso, então, o que eu quis abordar aqui é nesse sentido, assim, que essa pessoa, quando ela quiser realmente enfrentar esse traço, ela vai ter que passar por um processo profundo, né, de reciclagens, é nesse sentido, tá? Por isso que eu coloquei esse. Porque antes tinha falado que não facilmente a pessoa pode reconhecer, né, um tipo de patologia de tal magnitude, né? Mas eu acho que com a consciencioterapia e conscienciometria realmente, né, é um binômio que pode dar muito para compreender a situação e poder fazer encaminhamento às consciências. Sim, eu penso que sim, penso que pode ajudar muito, mas aí você vê, a gente até colocou separado para mostrar que é um plus, né? Tem várias coisas aí já na SOCIM, que se a pessoa passar por isso, às vezes ela já consegue fazer reciclagens nessa vida. Como a gente vê na própria SOCIM, não tem uma cura total dessa doença ainda, mas já existem tratamentos, que eu coloco aí para vocês verem no verbete, e esses tratamentos são eficazes sim em algum percentual, entendeu? Já dá um resultado. Agora, na parafatologia, na página 2, quarta e quinta linhas, favor explicitar a drenagem energética do parapedófilo em relação ao pedófilo e os heterassédios promovidos pelo parapedófilo. Então, aqui no caso, é para a gente ampliar mesmo a nossa visão, utilizando o paradigma consciencial. Se existe o pedófilo, né, o abusador, aqui no intrafísico, ele não fica sozinho, ele não age sozinho. Então, aqui eu estou querendo destacar exatamente de que há parapedófilos. Existem consciências, né, que não estão hoje com o corpo físico, mas que elas atuam nessas redes, nesses processos extrafisicamente. E aí elas drenam a energia também, sim, da consciência que comete o ato, seja via internet, né, seja o ato em si do abuso
de uma criança ou de um adolescente, né, nesse sentido. E o outro, qual que era, Dulce? Na sequência, né? Os heterassédios promovidos pelo parapedófilo. Os heterassédios promovidos pelo parapedófilo. É, na mesma linha, né? A mesma ideia, né? Uma Exatamente. sequência. É, uma sequência. Né? Agora, professora Viviane, em Teorologia, na página 2, primeira linha, poderia expandir sobre a teoria da Heuerbeck em relação à pedofilia? E também nessa linha, você pode ampliar mais sobre o ponto de vista a partir do paradigma consciencial? Sim. Então, a teoria da Heuerbeck é ligada mesmo à questão da reurbanização extrafísica, que a gente vai perceber o quê? Lendo, por exemplo, o tratado que o professor Valdo escreveu, né, que é a referência que a gente tem, ali a gente vai começando a compreender de como que é esse processo das consciências extrafísicas que estão sendo, né, reurbanizadas, elas estão aí ressomando nesse planeta, muitas delas ressomando aqui nesse planeta. E ao ressomarem, o que vocês acham que vai acontecer? Né? Por um lado, é ruim, porque ela está ressomada aqui, só que olha o lado bom que é isso, né? Olha a lógica desse processo. É uma oportunidade, eu vejo como uma nova oportunidade dessa consciência, né, receber um soma e ela poder atritar com essa realidade que é o intrafísico aqui e se deparar com a patologia dela, então, quem sabe, ter uma nova oportunidade de poder melhorar, de poder olhar que isso é ruim, é uma doença, uma patologia, e ter essa oportunidade, ainda que seja, por exemplo, se ela chegar ao ponto de cometer o abuso e ser presa. Às vezes é uma bênção, que bom, melhor que seja presa, para daí ela refletir sobre aquilo, ter a oportunidade de ter um tratamento, não tem problema nenhum. Né? Então, eu vejo como positivo, e a relação que eu faço com a pedofilia é essa, como uma oportunidade. Então, ela está sendo reurbanizada, ela ressoma no intrafísico e ela pode, então, dar um novo significado ou repetir os mesmos erros. Aí vai depender de cada um, né, de como a consciência vai lidar. Certo. Viviane, na Fatologia, página 9, se podia, por favor, se tivesse exemplo das múltiplas contravenções anticosmoéticas do abusador sexual. Sim. As múltiplas contravenções seriam exatamente os atos onde o abusador ele comete, né? Então, os crimes que ele comete. Por exemplo, abusar sexualmente um pai do próprio filho ou da própria filha, às vezes de várias gerações, né? Ele tem às vezes predileção por uma faixa etária e aí ele abusa por um período daquela filha. Quando ela cresce, ele perde o interesse, ele passa a abusar na sequência por uma mais nova, né? E assim por diante. A gente vê isso daí, né? Na psicologia, na área de atuação da saúde, isso não é incomum da gente ver um pai às vezes que abusou por anos, né? De várias gerações ali de filhos, filhas. Ou coisas até, como eu coloquei por aí também algumas partes do verbete, situações assim, em que, por exemplo, pessoas que usam crianças para fazer rituais satânicos, tem de tudo, né? Então não seria um abuso ali intrafamiliar, mas aí já mistura uma questão, né, de uma seita religiosa. São todos esses atos que vocês possam imaginar que envolvam um crime contra uma criança e um adolescente, nesse sentido. Tá, e aqui na terapêutica, você tem a terapia cognitivo-comportamental. Eu não sei se é a sua especialidade, mas eu queria saber o êxito, né, dessa tipo de terapia. Assim. Uhum. Então, não é a minha especialidade não, Arlindo, mas assim, eu tenho um embasamento teórico, né, pela psicologia muito da psicanálise, né, de autores da psicanálise. Mas isso não quer dizer, né, que eu seja exclusiva. Então eu leio, eu estudo e vejo o que funciona mais. Hoje, o que a literatura mostra? O que funciona mais para tratar esse processo da pedofilia é a terapia cognitiva comportamental. Isso várias pesquisas já comprovam, e aí você vê lá no final que eu cito um dos artigos, até trouxe aqui, tem disponível na internet, um artigo em espanhol, que eu cito ali, né, que é o Programa para Controle da Agressão Sexual, revisado no caso. Né? O Herrero é um dos autores, está aqui o artigo, né, depois se alguém... sim. Mas, segundo a sua opinião, a melhor terapia é essa?
Arlindo, então, ó, tem que ser uma associação, tá? Não adianta só fazer, muitas vezes, a terapia. Tem que ser uma associação, normalmente, do item 2, no mínimo, ali, da medicação junto, tá? A lei é quando houve realmente o crime em si, porque, eventualmente, a pessoa ela pode estar vendo a manifestação, como eu coloquei lá na definição, ela começa a perceber, né, aquela patologia pensênica, mas ela não chegou a abusar. E aí ela já procura, por exemplo, um médico, um psiquiatra, para fazer uma intervenção. E um psicólogo, ótimo, né? Se fosse assim, estava bom, mas não é a maioria, né? A maioria acaba cometendo um crime, um abuso, e aí acaba tendo que aplicar a lei. O que a gente vê em países assim onde já tem um processo mais organizado no sistema prisional, que não é o nosso caso, né? O sistema prisional brasileiro ele é medievalesco, assim, ele não funciona, ele é caduco. Ele não serve para a proposta inicial, que seria, né, fazer essa reinserção da pessoa. Esquece, isso não existe ainda no Brasil. Mas em outros países existe, como, por exemplo, a Espanha, que é o caso desse Herrero e a equipe dele, né, Oscar Herrero, que é o autor do artigo. Eles, então, trabalham ali a pessoa já no sistema prisional, então eles vão fazer todo um trabalho de orientar com a medicação e fazer um processo longo de terapia cognitiva comportamental. É a que melhor funciona. Por quê? Porque a base do problema é ele conseguir controlar o impulso. Mais ou menos a mesma lógica assim, ó, a pessoa que não consegue se controlar para usar droga, ou não consegue se controlar para parar de comer. É a mesma linha de raciocínio para o abuso aqui no caso, entendeu? Então ele não consegue se controlar, vai lá e abusa. E de novo, e de novo. Então, o que a gente vê? O remédio ajuda. E a terapia também, porque aí ele vai começar, quem sabe, a olhar um pouco mais para o jeito que ele pensa, entendeu? As crenças que ele tem, e ele conseguir abortar isso antes de acontecer. Aí, o que a gente vê? Ó, eu trouxe aqui um dado desse próprio artigo, entre pessoas que receberam a aplicação, por exemplo, desse programa ali na Espanha, dá uma redução ali entre 8% e 14% da reincidência. Mas a professora Lucy Williams, que escreveu esse livro, que eu uso também aí na referência, ela é brasileira e ela é uma pessoa especialista em violência, da UFSCar, da Universidade de São Carlos. E esse livro é bem interessante, e aí ela cita exatamente que no Brasil existem algumas ações isoladas. Por exemplo, ali da USP tem um núcleo de estudo de violência ali, e aí tem um pesquisador que é o Antônio de Pádua Serafim, que é uma pessoa que trabalha ali na tentativa de fazer uma intervenção para pedófilos. E aqui em Curitiba, na Tuiuti, uma pesquisadora que é a Giovana Munhoz da Rocha, que também é uma tentativa isolada numa universidade. Então, aí, entende? Busca-se pessoas ali para eles atenderem. Mas não existe hoje, assim, difundido, público, aberto, um tratamento. Tá, obrigado. Seguinte, a respeito da diferença entre o abuso simbólico e o abuso em si. Né? Você poderia falar um pouquinho sobre as sequelas de cada caso? Porque qual parte que está? Só para eu achar. Não, é só uma questão assim de estar lendo sobre o assunto, né? Sobre o abuso simbólico e o abuso em si, né? Porque o simbólico também é um abuso de qualquer maneira, né? Eu não sei se você está querendo dizer assim, ó, o simbólico, como assim, não teve, por exemplo, a penetração, uma coisa assim, mas que teve não... uma carícia, exatamente, teve algum ato. Ou insinuação, alguma coisa mais voltada para a questão, que também gera alguma sequela emocional. Gera, não, é igualmente abuso. O abuso sexual, ele não tem que ter necessariamente algo físico ali para ter prova da materialidade do crime, entendeu? Não precisa ter assim, rompeu o ímen, aí que teve abuso. Não, não é assim. Que é nessa linha que você falou, que você já está lendo, estudando. Então, o abuso, por isso entra muito o profissional da psicologia para auxiliar, né, a polícia e o próprio direito, trabalhando junto com a psiquiatria também. Porque o psicólogo, ele tem instrumentos onde ele pode fazer uma avaliação da sequela do dano psicológico, né, da pessoa. E isso é possível. Existem instrumentos que o psicólogo pode utilizar. E igualmente, como você falou, por exemplo, expor a criança à situação de ver sexo, seja na televisão, ou estar presente, né, às vezes na casa onde tenha, né, sexo explícito ou violento, isso tudo é igualmente abuso. Né? E a respeito da situação de quando os abusadores, eles meio que conquistam a criança, o adolescente, e geram uma culpa, aí a criança não conta, é por ter havido aquele aliciamento, alguma coisa assim, não acontece? Isso mesmo, isso é a base.
Isso daí, né, você deve estar estudando já isso aí. Isso é a base do processo do abuso de crianças, principalmente de crianças, né? Embora tenham muitos adolescentes que eles sabem escolher o perfil, né? Eles escolhem geralmente uma criança, um adolescente mais calado, mais fechado, que às vezes não consegue fazer muitos amigos. Então é aquela pessoa que eles já sabem, eles têm essa linha de raciocínio mesmo de assediador, né? Eles sabem estudar a vítima e ver aquela que vai dar, quem sabe, menos trabalho, que ele vai conseguir fazer isso que você falou, aliciar mais, no sentido assim, eles vão devagar, olha, a gente raramente é com violência, que vai lá, pega e estupra, esses são casos raros, a maioria dos casos é aos pouquinhos, pessoa de confiança, que nem você falou, né, vai indo por brincadeiras, por bala, né, e chamar para fazer encontro, ir no parque, fazer algumas coisas assim lúdicas para a criança ir criando aquele laço de confiança, ou mesmo um adolescente, até que ele seja abusado, né? E aí, quando ele vê que, nossa, mas será que tem alguma coisa errada? Porque para ele é confuso também, para a vítima, né? Ela fica ali numa situação que ela fala, mas essa pessoa, eu gosto dela, ela é minha mãe, ou ela é meu pai, ou ela é meu tio, ela é o pastor, ela é o padre, e aí, né? Eu estou meio confusa. E aí é onde eles começam, às vezes, a fazer chantagens. Aí pode vir a engrossar um pouco nesse sentido, ameaças, mas demora até acontecer isso. E aí, na sequência do que você falou, tem a próxima pergunta. Em fatologia, na segunda linha, a demagogia clerical pedófila. Questão da igreja, poderia falar. Até você cita o livro do Marcelo da Luz, né? A demagogia, que onde que está mesmo? Na fatologia? A segunda linha da patologia, bem... Primeira página. A demagogia clerical, né, pedófila. É isso que a gente está discutindo. Que a gente observa o quê? Que fica essa coisa da antifisiologia, que é não poder ter, né, uma vida afetiva, sexual, né, completa. E aí isso leva, lógico, a consequências, né? E uma delas, não é que todo padre, todo pastor, aliás, até pode casar, né? Mas não é que todo padre vai ter isso. Mas aqui, que a gente está querendo aquela pessoa que ela não consegue manifestar plenamente a afetividade dela, a sexualidade, ela pode acabar desviando realmente por esse viés do crime. E aí, muitas vezes, a gente acompanha na mídia como que a própria igreja ela procura proteger, procura abafar esses casos, né? Isso realmente é bem vomitivo, né, de acompanhar na mídia. E o livro, bem lembrado, o livro do Marcelo, ele explana muito. Ele tem um capítulo lá, uma parte só sobre isso. Quem quiser ler lá, que ele fala bem. Agora, a verbetógrafa. Na Interaciologia, página 2, primeira linha. Você poderia, por favor, abordar a interação psicopatologia, neuropatologia e parapatologia? Então, aqui nesse caso, essa interação, né, a psicopatologia, a neuropatologia, é no sentido mesmo mais físico ali, né, da questão neurológica, desse problema físico que muitas vezes um transtorno desse tipo vai ocasionar. E a parapatologia seria a associação dessa doença mais consciencial, naquela linha de raciocínio de que uma doença desse tipo, né, da manifestação, por exemplo, da pedofilia, ela vai além de um transtorno só fisiológico. Ele não vai se resumir provavelmente só a essa vida. Já deve estar vindo, né, de outras situações e é comum perdurar, inclusive no extrafísico, né, quando ela dessoma. Ela vai se associar a essas situações, a essas condições. É nesse sentido para fazer essa linha de raciocínio dessa conjugação, né, da parte psicológica, né, neurológica e do extrafísico, dessa parapatologia. Quer fazer? Não, pode fazer. Viviane, eu atendi crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual lá no ambulatório público, lá no Rio Grande do Sul, antes de mudar para Foz, e trabalhei nesse ambulatório 4 anos, numa equipe interdisciplinar. E uma das coisas que me chamava mais a atenção era o seguinte: às vezes a gente percebia que a mãe, principalmente quando era abuso intrafamiliar, né, que era o pai, o padrasto, né, muito padrasto nessa história, a mãe, de alguma forma, sabia, né, entre aspas, tinha todos os indícios, e essa mãe ficava, assim, de alguma forma, conivente, ou não queria ver. E quando chegava a denúncia, que aí que, através da denúncia, encaminhava, então, para o ambulatório, para o atendimento, a família inteira, né, não só a criança, era uma tia, ou era uma vizinha, ou era uma irmã mais velha, alguém que trazia, né, o fato, mas
depois, a gente levantando a história, fazendo todo o processo com a família inteira, a gente percebia que essa mãe sabia e era conivente. Ou não conseguia reagir. Do que tu pesquisou e leu? Por que será? O que acontece, né, que há essa conivência? Eu concordo com você. Eu observo muito isso na prática, na supervisão dos casos, né, as coisas que eu vejo com meus alunos. É bem comum, né, esse perfil onde há essa conivência. Por que isso ocorre? Geralmente a pessoa tem medo de perder aquele status ali familiar, por mais patológico que seja, às vezes inclusive ele nem necessariamente é um bom marido para ela, né? É um casamento que às vezes está até ruim, mas ela vai levando. É bem comum essa mãe, em alguns casos, culpar a criança, falar, você seduziu, né? Mas você que se jogou em cima dele, né? Você que ocasionou isso. E para ela se proteger, é um mecanismo de defesa. Ela precisa arranjar algum argumento na cabeça dela, porque ela não pode, né, falar como meu marido, seja pai da criança ou padrasto, não importa, né? Como pode? Então, eu vejo como uma forma dela se defender e não querer perder aquele status, mesmo que patológico, né, da família. Eu acho que ele é o provedor financeiro, a gente via também. É verdade, bem comum. No momento que o negócio aparece, ele é afastado, né, judicialmente, e aí aquela família... Quem vai manter, né? Sofre um outro abuso, que é a falta de ter como viver, né? É muito complexo o processo, né, Viviane? Era bem difícil, a gente via a importância de ter programas e ter intervenções que tratem o abusador, né, o perpetrador, né, da violência sexual. E nessa linha que você está falando, o que a gente observa na literatura? O que vai predizer das consequências desse abuso? Quando que ele vai ser muito nefasto, né? Ou não tanto, né? A pessoa sofreu o abuso, tá feito, mas assim, o que vai predizer, né, o futuro dessa pessoa? Um dos fatores é esse que você falou, a mãe. Vamos supor se foi o pai ou o padrasto. Como que o que não abusou reage? Né? Se esse que não abusou, que está ali na casa, reage de um jeito a acolher, a denunciar, a buscar a justiça, isso faz com que a pessoa ela se recupere muito mais facilmente, assim, dentro do possível, né, rapidamente, do que quando o que não abusou dentro de casa toma essa postura, como você falou, né? Quer dizer, ele não protege, ou ele desconfia, ou ele fala, esquece isso aí, é besteira, não inventa, né? Então a pessoa abafa, fantasia, exatamente. Isso daí é um fator de risco quando acontece, né? Quer dizer, que vai dar mais problema para a vida da pessoa. Principalmente se a pessoa abusada está naquela fase que você falou da confusão, né? Puxa, a pessoa é da minha confiança e eu gosto da pessoa, e o outro, a mãe também não denuncia. Agora, é interessante essa questão do papel das mulheres nesses problemas, né? Eu, em alguma ocasião, tive a oportunidade de conversar com uma amiga, uma colega minha, que é delegada no Nordeste. Ela fez direito e tudo, e ela estava me contando dos relatos, dos abusos das mulheres que apanham, né, que sofrem abusos físicos dos maridos. E quando elas dão entrada na delegacia, o que já é raro, muitas recuam. Elas voltam atrás, se arrependem, colocam panos quentes, pedem para retirar, aí parece que entra uma coisa de culpa, de vergonha, de querer, que nem você falou, não querer mexer com a situação, enfim, é complicado. E a questão financeira também pega bastante. Com certeza, são muitos fatores, né, que eu acho que então essa condição aí feminina, de certo modo, perturba muito, complica, né? Complexifica a solução, né? A questão da conivência. Viviane, uma segunda pergunta. A tua opinião sobre a castração química, ou seja, né, quando quimicamente se impede desse abusador continuar cometendo abuso. Qual é a tua opinião? Eu penso que não é o melhor caminho, não, né? Tanto que é uma terapêutica controversa, que os próprios direitos humanos questionam, né? Porque muda o caractere sexual, o homem começa a desenvolver peito, por exemplo, né? Alguns caracteres femininos, então isso eu acho acho ruim. E a gente vê que não resolve. E não resolve, porque a hora que para de injetar o hormônio, volta.
Então, não tratou. Então, nesse sentido, eu não vejo uma utilidade. No Brasil até está se discutindo, parece que tem projeto de lei e tudo, mas isso está meio parado. E em alguns países ele já funciona, né, há muito tempo, como os Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, Canadá. Eu já vi que tem alguns lugares na Europa que utilizam também. Ok, obrigada, Viviane. Viviane, aqui, oi. Eu queria contribuir trazendo um pouco a sensação do ponto de vista de quem sofreu os dois abusos. Eu vou aproveitar o que a Dulce falou, mas eu passei por 2 tipos de abuso. Eu passei muitos anos por abuso físico, violência física, e tive 2 episódios de tentativa de... Você utilizou a palavra simbólico. E assim, tem 3 décadas e meia, tem muito tempo, quase 4 décadas. Mas eu não lembro do rosto da pessoa, mas eu lembro da sensação que fica. É uma sensação assim de nojo, de mal-estar, de querer assim, brigar, voar em cima da pessoa. Só que na época eu era muito pequena, não lembro. Eu lembro da minha altura, que era muito baixa, e lembro daquela sensação durante muitos anos na minha vida. Depois passou, limpou, casei, tive filho. Na realidade nem tinha mais pensado sobre isso. Mas vendo você falar e o pessoal trazer, eu comecei a lembrar, durante agora a tertúlia, toda essa situação. E assim, te pergunto se... O que eu estou fazendo eu acho que é importante expor e falar a respeito, mas você acha que vale a pena trazer numa consciência terapia, analisar mais com calma? Pessoa que é mais? vítima, né, você fala? Eu acho que vale a pena, sim. Se incomoda, né? Se é algo que ainda possa. Na realidade, eu estou trazendo agora, porque faz muito tempo. Você nem pensava, né? Não tinha mais nem pensado nisso, né? Eu acho que a pessoa que tem que ver ali como que ela está se sentindo, uma das sequelas que a gente lê muito e observa também na prática, é que a pessoa que foi vítima vai passando os anos e quando ela vira adulta, ela às vezes tem dificuldade de constituir relação afetiva sexual de maneira saudável. Recentemente mesmo, atendi um caso que a pessoa ela passou por anos de abuso do próprio pai, assim, na cara de todo mundo, né? E aquilo por muitos anos, uma situação bem, bem complicada. E aí essa pessoa, ela falando, olha, eu sou casada, eu amo meu marido, eu tenho filhos, mas olha, eu faço sexo, mas eu não sinto nada. Eu me sinto uma pedra, assim, eu não consigo, a frigidez mesmo, assim, ela não consegue sentir, e ela ama o marido, entendeu? Olha o paradoxo, a confusão que fica na cabeça da pessoa. Ela gosta do marido, tanto que ela está com ele, casada, tudo, busca ser feliz ali dentro do possível, mas no caso dela, ela ainda precisaria mexer mais, que para ela, entendeu? Então tem que ver o caso, como que a pessoa se sente, se aquilo ainda marca, né, tem alguma coisa ali da vida dela que ainda repercute, às vezes não é tão direto como eu falei, esse é um caso que foi mais diretamente, né, teve abuso sexual, problema na vida afetiva sexual, mas nem sempre, às vezes vai ser, por exemplo, depressão, ou a pessoa vai desenvolver um transtorno alimentar, ela vai fazer tentativas de suicídio, ou até mesmo se matar, né, então, fazer uso de drogas, e a pessoa, né, começa a ir por esse caminho, então... É interessante a associação, né, porque, teoricamente, droga não tem uma associação direta com isso, né. Mas é a fuga, né, a droga, ela é boa porque ela te tira, entre aspas, né, porque ela te tira da realidade. Então aí você não sente, né? Te entorpece. E aquilo dá momentaneamente um prazer à medida que a pessoa usa a droga, né? Naquele momento do pico do funcionamento da droga no organismo, dá prazer. É totalmente irracional, claro, patológico, mas né, é uma fuga. Isso que você trouxe é interessante analisar. Algumas sensações, talvez lá atrás, que tenham sido vinculadas ou trazidas devido a uma situação que passou, a pessoa abafou, né? E depois não pensou mais a respeito. Às vezes vale a pena revisitar o tema, né, vou fazer Fabiana? Isso, vou fazer isso. Puxa, acho que tem essa oportunidade aí da consciência terapia, né, que eu acho que é tão importante para todos nós, né? Ainda mais se tratando aí de um caso tão específico, né? Você vê que faz muitos anos, muitas décadas, uma coisa que a pessoa deixa, né? Faz a pesquisa, analisa e normalmente não associa, mas vou pensar sobre isso. Interessante. Obrigada. Tá bom, obrigada aí pela sua contribuição aí para os debates. Esse é o objetivo. Quer Viviane, página 3, por favor. Maniologia. Quando você falar fracassomania, você podia explicar, por favor? Página 3? Sim, maniologia,
Aqui. A fracassomania. Aqui, no caso, eu pensei pelo ponto de vista mesmo do doente, no sentido assim, do pedófilo que está ali fracassando de novo, muitas vezes. Ele está nessa vida aqui e ele vai repetir aquele mesmo padrão, com aquele mesmo grupo de consciência. É nessa linha de raciocínio que eu pensei. Ele, às vezes, está se deparando, às vezes, quem sabe, até já tentando mudar aquele padrão, e ele vai, de novo, ser uma pessoa que vai recair, né? Ele vai ter aquela recaída, pensando, às vezes, em vidas, ou mesmo dentro dessa vida. Às vezes já está num processo de tratamento e ele vai recair naquilo. É nessa linha que eu quis colocar, né, de ficar vivenciando esse processo também de baixa autoestima, de se sentir mal muitas vezes com aquilo. O que não significa que todo, né, abusador vai ter esse sentimento, mas muitos deles têm, né, de se sentir mal, de fazer mal a ele aquilo. Tá. Tem uma outra coisa que eu queria perguntar. Normalmente se fala de pedofilia ligada à questão masculina. E a feminina? Como é que são as casuísticas? Também tem, mas é num número menor. Número menor no sentido mesmo de mulheres que abusam e também um número bem menor no sentido de denúncia. Se denuncia muito mais o abuso, né, o crime feito pelo homem do que pela mulher. Mas o que a literatura tem apontado é que realmente, assim, em números, existe um número maior de abusador mesmo, né, de criminoso nessa área, homens. Porém, existem mulheres também, sim. E aí até a professora Lucy Williams, ela aborda isso, ela fala da questão de que muitas vezes, assim, a mulher, ela gera, quando a mulher, né, é a abusadora, ela gera sequelas, às vezes, até mais profundas e mais sérias na criança. Por quê? Porque é o papel da mãe. E isso gera uma confusão maior. Porque ela que seria a fonte de afeto, de acolhimento, e ela me faz isso. Então, gera muitas vezes sequelas emocionais mais profundas do que quando é o homem que às vezes tem a penetração, por exemplo. Tá. Como é que você percebe, e se existe algum trabalho de desenvolvimento da educação sexual para jovens, em especial? Eu trabalho com pessoas de 13 a 17 anos, e eu vejo, às vezes, assim, o nível de perturbação que tem, porque são as dúvidas naturais, mas todos os processos da superexposição de temas sexuais em todos os níveis, seja em gibi, seja em quadrinhos, seja em jogos. E então há uma superexcitabilidade do adolescente e uma série de dúvidas que são naturais pela falta de experiência. Como é que você vê essas abordagens? Se tem algum trabalho que a gente possa dizer, ou filmes que a gente possa indicar para poder serem assistidos e discutidos com eles? Então, é complexo esse tema, porque eu concordo plenamente com você. A mídia e a sociedade como um todo, né, ela estimula muito precocemente, não só o adolescente como a criança, né? Há essa erotização da infância muito forte. Que dirá do adolescente, né? O adolescente já está velho, né? Porque a criança de pequena, ela já tem que estar usando sainha, sabendo dançar, falando as besteiras que a gente vê na televisão. É só você ligar num domingo a televisão e você vê o que é, né? Essa baixaria da erotização. Então, como que a gente pode ajudar? Normalmente, para a gente poder ajudar, precisaria começar em casa. Basicamente, assim, os fatores de proteção seria uma família que tenha um ambiente acolhedor, ali com que é possível ter, né? Que tenha um ambiente onde possa minimamente se falar sobre os assuntos e ter vínculo afetivo, não só necessariamente discutir sobre sexualidade. Às vezes é exatamente por você ter ali um vínculo positivo, com algum outro interesse, de algo produtivo que se faça junto. Por exemplo, lazer. Lazer é um fator riquíssimo de proteção para a família. Né? Quando a família, desde criança, ali, quando tem os filhos pequenos, ela faz atividades onde a família se divirta junto, passe momentos agradáveis. Por quê? Porque se descontrai e aí se pode conversar mais sobre as coisas e se confia mais um no outro. E à medida que daí for começar a vir a ter algum problema, vai ter um caminho para o diálogo. Agora, quando chega, como você está falando, é o caso dos seus alunos, já na adolescência e não tem construído isso lá da infância, aí tem fatores complicadores. Você está num lugar bem apropriado, que é a escola, né? A escola, ela é outro fator muito forte de proteção, que pode proteger as crianças e os adolescentes. Como? Por exemplo, isso que você falou. E o que eu posso fazer como professora? Se você for já uma professora, olha,
que acolhe, que conversa, não é aquela professora que é estúpida, que só aponta o ponto negativo, especialmente de adolescente. Você quer ganhar um adolescente no sentido assim, olha, de deixar ele chegar em você e sair daquele papel de que, esse menino só agride, ele é grosso, você quer quebrar isso, que é o que o povo normalmente fala, é aborrecente. Eu detesto essa colocação. Eu acho muito pelo contrário, o adolescente é muito interessante, é uma fase onde você pode, como no caso você, né, vivencia como professora, você pode chegar muito mais e criar esse vínculo de amizade, de reconhecer as qualidades. Por exemplo, pega na sua disciplina e faz ali um projeto, uma coisa que eles possam externalizar o trafor deles mesmos, né? Ali um talento, né, no caso ali deles. Isso, normalmente, é um fator muito rico de proteção. Por isso que, às vezes, a gente vai ver um menino que, às vezes, nasceu na favela, o pai abandonou, ele conviveu com um irmão, por exemplo, traficante, o outro usuário de droga, e, às vezes, ele não tem problema, necessariamente, com aquilo. Ele é um menino que tocou a vida dele, né, e foi em frente. Aí você vai investigar esses fatores que a gente fala, né, na psicologia, fator de proteção. Ele, às vezes, teve um bom professor que estimulou, que deu uma oportunidade, aí ele cresceu, ele descobriu um talento, e ele se encaminhou, né, positivamente, e ele se destacou. E aqueles fatores de risco que, vamos imaginar numa balança, né, que puxariam para baixo, que colocariam ele no buraco, eles ficam menores, eles são minimizados, né, por esses de proteção. Então, eu vejo você como professora uma oportunidade rica nesse sentido. Às vezes, a sua disciplina não é necessariamente sexualidade, você não tem necessariamente que falar disso. Não sei bem o que você trabalha lá, mas assim, aí você inventa ali alguma atividade que tenha a ver com o conteúdo, lógico, mas que você possa verdadeiramente fazer eles participarem, né, terem ali um respeito, uma amizade, trabalhar esses aspectos mesmo que já ajudam bastante. E se for possível na escola, claro, aí depende da escola, tem escola que não permite nem... Eu tive uma colega psicóloga que foi mandada embora de um emprego onde ela trabalhava com adolescentes porque ela quis mostrar camisinha e trabalhar ali com camisinha com eles, porque a instituição era religiosa. E aí mandou ela embora em função disso. Quer dizer, hoje, assim, recente, alguns anos atrás. Então, você tem que ver aí também o ambiente que você está, né? Até onde você pode ir e também, se for o caso, discutir sexualidade mais abertamente. Viviane, o que você estudou sobre aquele revezamento, não sei se é chamado assim, do ex-vítima futuro algoz? Eu coloquei em algum lugar isso aqui, mas não necessariamente com essas palavras, né, mas não sei bem aonde está, mas eu coloquei isso sim, porque a gente não pode descartar essa possibilidade. Isso pode ocorrer? Pode. É em todos os casos? Não. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, né, quem é da área da saúde. A pessoa que ela foi vítima, seja assim, né, de uma violência física, sexual, ou simplesmente viveu ali, por exemplo, num ambiente altamente hostil, onde ela aprendeu, por exemplo, que um sexo sem consentimento é normal, é usual, porque ela viu o padrasto batendo na mãe ou estuprando, sabe assim, ela viveu aquilo, às vezes isso já basta para ser fator preditor para ela poder desenvolver algum problema nessa área, como, por exemplo, na área sexual, ter algum transtorno nesse campo. Mas, assim, você sempre fazer essa associação, nós não podemos. Uma pessoa que foi vítima sempre será um abusador amanhã, não. Mas pode? Pode. Claro que pode. O que você faz, assim, de associação multidimensional relacionado àquele que foi vítima e vira algoz e aquele que foi vítima e não vira algoz? Multidimensionalmente, o que você acha que pode gerar essa diferença, assim? Olha, eu entendi, porque eu falei mais pelo viés, né, da intrafísico, né, que são esses fatores aí que protegem. Extrafísico, sei lá, quem sabe o que? A ficha evolutiva da pessoa, talvez, né, a FEP, sei lá, o que ela tem de merecimento, às vezes ela é um infiltrado ali, na verdade ela está ali para ajudar. O amparo mesmo extrafísico, a gente já viu o professor Valdo aí falando da Conciex lá, acho que era monja, né, no caso que eventualmente ele precisava, ele estava mal ali na infância e ela vinha, acalentava, ajudava com as energias. Então, depende da situação ali que a pessoa está. Eu penso que sim, ela pode ter um reforço positivo, com certeza, no extrafísico, né? Eu queria fazer um comentário também, se eu não me engano, na Espanha, fizeram uma propaganda que para crianças de uma certa altura, eles viam uma mensagem: se você for abusado, ligue número tal. E para adultos que viam de cima, era outra mensagem: se você conhece alguma criança que foi vítima, denuncie. Eu achei isso bem interessante. Eram duas mensagens na mesma propaganda e mudava de acordo com a altura da pessoa que estava visualizando. Professora Viviane, na parafatologia, página 2, final da 5ª e 6ª linha,
Você já falou um pouco sobre isso, mas vamos lá. Ela pergunta sobre os heterassédios sofridos pela vítima de pedofilia. E ela pergunta, a vítima de pedofilia já teria alguma predisposição a atrair esse tipo de consciência patológica? Poderíamos imaginar que essa mesma vítima pudesse ter tido alguma aprendizagem doentia na baratrosfera? Entendi. Então, assim, o que você pede ali dos heteroassédios é nessa linha de raciocínio de que a gente vê o parafato também sobre essa ótica. Não é só o fato intrafísico do abuso, mas que tem esse processo da parapedofilia, das consciências, assim, né, vampirizando ali aquele processo em cima da pessoa. E aí, na sequência, você pergunta assim, nessa linha de que se a pessoa ela pode... Como é que é, Dulce? Não, ela fez duas perguntas, né? Uma é essa, se a vítima já teria alguma predisposição a atrair esse tipo de consciência patológica. Entendi. Uhum. Eu penso que sim, eu acho que pode, né? Que há essa predisposição e que às vezes isso, né, não é por acaso. A gente vê que até na consciencioterapia, né? Porque ali na consciencioterapia a gente usa esse viés do paradigma consciencial, né? Não é o caso na Socin como psicóloga, mas ali eu tenho essa oportunidade como consciencioterapeuta de ver, né? E às vezes até com a pessoa a gente chega, né? Fazendo um histórico da vida afetiva sexual dela, ela vê que ela já tinha um assédio extrafísico, né, com esse cunho, às vezes desde criança, desde pequena, né? Ela vivenciava isso. Então, penso que sim. E às vezes, sendo um problema intrafamiliar, o simples fato da pessoa já ter ressomado naquele núcleo familiar, né? Já tem todo um histórico aí já de interprisão, de atração, provavelmente. Aí a segunda pergunta dela sobre isso, que que ela tem mais só complementando, aqui depois você fala. Poderíamos imaginar que essa mesma vítima pudesse ter tido alguma aprendizagem doentia na baratrosfera? Aí você já respondeu, né? Né? Antes de ressomar, ela está falando assim? Penso que sim. Quer falar? Realmente já tinha falado, né, quanto à reeducação, né, queria afirmar com respeito a isso, que todo indica que nessa hora, uma problemática tão difícil como essa, a consciencioterapia e a conscienciometria podem auxiliar demais para compreender tudo isso, porque parece a possibilidade de ver a pessoa, de poder acessar a holobiografia, que seria tudo o que tem a ver com a passadologia da consciência, e poder ter com técnicas conscienciométricas saber como funciona essa consciência, o que acontece com ela, qual seu holopensene, que coisas estão nela já implícitos, né? Isso, em relação à consciencioterapia, que eu coloco ali, né, na reeducação, página 4, a gente fala assim, dessa heteroajuda, né, dos consciencioterapeutas para promover desassédio a partir da interação com as energias terapêuticas. Instrumentação para o evoluciente promover profundas reciclagens intraconscienciais. Por quê? Porque, gente, muitas vezes ali na hora da sessão da consciencioterapia, a gente usa a técnica da progessoterapia, que nada mais é do que essa descrição que eu coloquei aqui, muitas vezes, de você fazer o quê? Primeiro, uma limpeza extrafísica. Isso ajuda demais. A gente observa isso, que às vezes você leva uma sessão, às vezes duas, às vezes, assim, só limpando mesmo o processo. E aí, chega às vezes na terceira sessão, que já foi feito um trabalho mais intenso de desassédio, a pessoa a consciência ali que está sendo atendida, ela está pensando melhor, né? Ela está mais solta. Por quê? Porque tem menos pressão, menos consciência, menos energia parada ali, que já foi feito nessa limpeza com as energias terapêuticas. E aí se pode, então, nesse sentido, ajuda bastante. Aí se pode trabalhar bem com a consciência, porque isso pode promover com um trabalho o que eu estou compreendendo, né, dentro da consciencioterapia, a possibilidade de neosinapses, que vai a melhorar demais todo o percurso, né? Exatamente. No caso, para uma pessoa que tem esse transtorno, né, ela poderia, quem sabe, ali naquele momento, porque é um balão de ensaio que se forma ali no momento do atendimento. É bem comum em intervenções mais sérias que os amparadores eles afastam os assediadores, ainda que às vezes temporariamente, mas às vezes há quanto tempo aquela consciência está agrupada, emaranhada com aquele grupo de consciências. Então, às vezes é uma oportunidade de se separar, cria-se mesmo uma barreira, né, parasanitária ali, para ela poder
às vezes, quem sabe respirar pela primeira vez em muito tempo, né, e poder pensar com a cabeça dela, ter, quem sabe, novas sinapses, como você está falando, e ela poder ressignificar e se posicionar, às vezes, para poder querer, a partir dali, mudar o comportamento. Certo. Agora, professora Viviane, em Fatologia, página 2, primeira linha, você poderia explanar sobre o controle do impulso sexual ectópico através de medicação psiquiátrica? Sim. Nesse caso aqui, é na linha realmente lá da terapêutica que a gente vê pela literatura que é uma solução, é uma das soluções, né? Tomar a medicação realmente, que vai ser prescrita, no caso, pelo médico psiquiatra e não, né, pelo psicólogo, porque o psicólogo ele não prescreve, ele faz a terapia. O médico psiquiatra que vai avaliar e ele vai acompanhar essa medicação para que né, realmente trabalhe esse controle do impulso, como eu falei na resposta ali para o Arlindo. Na mesma linha de raciocínio, o impulso ali para comer demais ou para usar droga, né, enfim, aqui no caso é para a questão do não abuso, né? O impulso de ir abusar de novo e de novo, é como se a pessoa não se contivesse, e aquele remédio ele ajuda a bloquear. Né? Junto com a terapia é uma das coisas que mais funciona, que a gente tem visto. 3, você podia aprofundar um pouquinho mais essa parafilia? Você explicar um pouquinho qual é a diferença? Então, é que a pedofilia, eu busquei colocar ali, que a pedofilia, ela está dentro de um grupo de doenças, né, chamadas de parafilia. E, assim, ali eu busco colocar a definição, não é minha, né, é da própria SOCIM, do DSM-4, como eu cito ali. A parafilia envolve excitação sexual a estímulos não convencionais, geralmente com sofrimento, humilhação, né, da própria pessoa ou de outro, podendo interferir na capacidade de troca afetiva recíproca na atividade sexual. Então, existem vários tipos de manifestação dessa parafilia, né? Pode ser para vários tipos de situação. Uma dessas coisas é a criança e o adolescente, entendeu? Que daí se chama de pedofilia, mas aí eu dou outros exemplos ali. O fetichismo, que às vezes, por exemplo, por objetos inanimados, do tipo uma calcinha, tem fetiche por aquele objeto ali, né? Então tem prazer sexual com aquilo, ou vendo aquilo, ou usando aquilo, ou só com o objeto em si. O froteurismo, que tem a ver com o ato da pessoa ou passar a mão ou se esfregar em outras sem a autorização. Exemplo, em locais públicos muito cheios, num ônibus, uma situação assim, entendeu? Que a pessoa usa essa prática e aquilo excita ela, dá prazer para ela. Mas é patológico, né? Porque muitas vezes até causa sofrimento. Ela se sente mal, mas ela não se controla, entendeu? A hora que ela vê, ela em ônibus superlotado, né? É comum isso acontecer, né? Exatamente. Metrôs. Não é problema, enfim. O exibicionismo, que é o prazer de você se exibir, né? Exibir partes do teu corpo e num local, num ambiente inapropriado. O voyeurismo, que aí seria o oposto, né? Seria o prazer de olhar, de observar um ato sexual, alguém nu, uma situação assim. O masoquismo seria talvez o mais adequado pelo DSM, masoquismo sexual, mas penso que está claro aí, né? O masoquismo sexual, o sadismo sexual, que quando, no caso do masoquismo, é quando a pessoa ela é o objeto de dor, né? Alguém infringe dor nela, né? E isso dá prazer, né? E o sadismo contrário, a pessoa que promove em alguém. Provoca em alguém isso, exatamente. Dominador, que eles falam, né? Normalmente assim. O que mais que eu botei ali? Coprofilia, que tem a ver com fezes, né? A pessoa ter prazer ou no ato mesmo de defecar, ou de comer as fezes no ato sexual, ou de passar fezes no próprio corpo, né? Isso tem. Necrofilia, que tem a ver com cadáver, né? A pessoa ter relação sexual com um cadáver e ter prazer nisso. Urofilia, que vem de urina, e por aí vai. Tem outros tipos. No DSM tem mais explicações detalhadas lá. Outra coisa também é o seguinte, queria que você explicasse um pouquinho mais também na definologia, por que acima de 16 anos? Qual é o foco desses 16 anos? Então, isso é importante você perguntar, porque assim, existe uma definição pelo DSM, né? Por isso que eu não posso simplesmente inventar.
Então, o que eu procurei? Como isso é um verbete de uma enciclopédia que considera o paradigma, é claro que eu trouxe a minha vivência do paradigma consciencial. Então, eu tentei, né, conjugar isso. Mas aqui, quando fala acima de 16 anos, é porque simplesmente é um critério determinado, né, pela APA, que é o que define o critério da doença. Então, o abusador, para se configurar como pedofilia, ele, então, normalmente ele tem no mínimo 16 anos de idade e ele tem que ter pelo menos 5 anos a mais do que a vítima que ele fez, né, para caracterizar a doença em si. E normalmente a vítima dele é abaixo de 13 anos. Não é incomum, né? Isso que o livro, que a literatura coloca. Que a criança, normalmente, é pré-púber, então ela não tem nem 13 anos completo, a vítima dela. E para que ela seja considerada, claro que tem outros critérios, tá? Não é assim, tem vários critérios. Aqui eu coloquei esse porque eu achei que era importante destacar da idade. Mas tem todos esses que eu estou falando. Ela tem que ter no mínimo 16 anos, ter pelo menos 5 anos a mais do que a vítima, para que seja, é um dos critérios, né? Para que seja caracterizado a doença, entendeu? O transtorno. Não sei se ficou claro. Ficou? Deu para clarear. Outra coisa, assim, uma pergunta. Eu achei interessante pensar, porque esse verbete tem uma conotação totalmente patológica. E a lógica é o contraponto. Tem a patologia e tem a assistenciologia. Eu queria que você falasse ao lado positivo. Você percebeu qual era o padrão de assistência ao você confeccionar esse verbete? Posso falar? O que eu percebo, né? Quando eu mexi com esse tema mais seriamente, comecei a trabalhar lá no Luciclo com os dicionários, tudo para construir os cosmogramas e tudo mais, o que eu percebo? Que há um alvoroço extrafísico no sentido de realmente evocar para pedófilos. Eu sentia claramente isso, sentia meu sexochakra alterado por proximidade dessas consciências, mas você tem que manter uma tranquilidade. Tudo bem, eu percebia isso e eu estava sabendo que era com isso que eu estava mexendo. Às vezes eu tinha que dar uma parada, não aguentava ficar muitas horas, então, né, respira, deixa para outro dia e tal. Então, isso eu notei, que né, mexe, alvoroça. E em termos de assistência, eu vejo que tem muita assistência. O que eu sinto tem muitas pessoas precisando de ajuda e esse é o meu métier. Esse é o público que eu mexo. Né? A gente, cada um mexe com o público que pode. Esse é o meu público, entendeu? É esse tipo de pessoa. É isso que chega para mim, entendeu? Como profissional, enquanto psicóloga. As coisas até próximo da minha família. Tem muitos casos de pessoas com problemas, não necessariamente de pedofilia, mas nessa linha, assim, sabe? De problemas com a lei, com álcool, com drogas, um monte de coisa. Faz parte, entendeu? É o grupo ao qual, né, eu tenho relação, eu tenho afinidade, e eu sinto que é muito do grupo que eu preciso assistir, entendeu? Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, eu conheço você assim, né, vamos dizer assim, mais do particular, e você apresentando o verbete, eu conheci uma outra Viviane. Eu falei assim, lógico, é o povo que está ajudando ela, que é extrafísico. Aí eu falei assim, não, vou perguntar para ela, para mim confirmar essa minha parapercepção. Total, okay. Eu sinto muito amparo. Inclusive, esse verbete, eu tive uma inspiração muito clara e objetiva na TENEP. Porque a gente sabe, né? Na exposição aqui está a equipe atuando, né? Então, tá, obrigada. Agora, professora Viviane, por falar na sua experiência profissional, tem uma pergunta aqui sobre a questão da terapeuticologia, no caso aqui do teletertuliano, né? Somos um grupo que prepara terapeutas desde 2005, em cursos de 2 anos na área de psicoterapia transpessoal, com foco na regressão, vida atual, histórias de vidas passadas. Desde o início temos sentido fortes interferências extrafísicas, quer na vida pessoal, quer durante a formação e na sua preparação. Que recomendações e indicações nos pode dar? Eles mexem com abuso, isso que não ficou claro. Eles preparam profissionais, né? Não, ele não deixou isso claro. Somos um grupo que prepara terapeutas desde 2005. Não especificamente ele falou aqui em pedofilia, não. Entendi. Está falando da formação do terapeuta na área da psicoterapia transpessoal. E mexe com regressão. Isso, com foco na regressão. O que eu poderia sugerir, né?
Eu não sei como que assim, a transpessoal, vocês não vão trabalhar com paradigma consciencial. Então, mas para você, vamos supor que você seja o líder aí desse grupo, não sei, me parece que você é uma pessoa dos professores e tal. Eu acho que, pelo menos você, de algum modo, trabalhar com as suas energias, em primeiro lugar. Trabalhar o estado vibracional. Em segundo lugar, eu acho que fazer uma reavaliação de como que está sendo a intenção desse trabalho. Qual é a intenção? O que vocês estão mexendo com isso para quê? Por quê? Se está cosmoético, já que você parece que entende, né, do paradigma consciencial, tem cosmoética nisso? Ou vocês estão, sei lá, estou levantando, tá? Eu não sei nada do teu grupo, mas assim, tem alguma coisa assim de má intenção ou de manipulação? Porque às vezes, né, pode ter pessoas mal intencionadas, eu não sei. Eu acho que não é até seu caso que você está buscando ajuda aqui, mas avalia. Como que você vai trabalhar a questão? Ali, no caso, você tem que falar das coisas da Socin, então trabalhar, de repente, ética, respeito, eu não sei, alguma coisa nessa linha. Mas eu não sou a melhor pessoa para te falar em termos assim, de conteúdo da transpessoal, eu não entendo, tá? Mas o que eu te diria de uma visão assim do paradigma consciencial é, no mínimo, você se questionar em termos da sua própria intenção, né? Porque se você tem uma intenção bem clara, a tendência é que você seja cosmoético nos seus comportamentos e você não vai se meter em situações que envolvam manipulação ou prejudicar os outros. E eu penso que também trabalhar com o estado vibracional, porque vamos supor que seja super positivo mesmo esse grupo. Então, talvez vocês estejam levantando poeira e aí vai vir assédio, né, nesse contrafluxo. Então, você precisa fortalecer o seu processo de autodefesa energética. É isso que eu vejo, assim, a grosso modo, tá? Mas a gente poderia analisar mais. Né? Você quer falar do... Não, só lembrando a questão que ele fala aqui que eles têm foco na regressão, né? Exato. Só lembrando assim que pela conscienciologia a gente procura que a própria pessoa faça a sua retrocognição, né? Considerando os riscos colocados e já mapeados aí por alguns, da interferência de uma pessoa externa na retrocognição alheia. Então, acho que isso é importante também dentro do que você falou, né, professora Viviane, a pessoa prestar atenção até que ponto ela está interferindo acima da dose do que precisaria para aquela pessoa. Entra aí hipótese de estupro evolutivo, né? Posso fazer uma interferência? Claro. Então, eu fico pensando assim, que talvez a autoconsciencioterapia para essa pessoa, né, eu que não, né, pode ser uma primeira opção para ela fazer essa investigação mais íntima. Né? Ou buscar mesmo ajuda na consciencioterapia, porque aí ela vai ter um pessoal que já está trabalhando com isso, é verdade, do ponto de vista de uma equipe intrafísica e extrafísica que tem algum tempo, né, um bom tempo de know-how, já mudou muitas perspectivas e tem um trabalho aprofundado a respeito. Eu, como sou evoluciente, vamos dizer assim, né, eu estou ali dentro, eu penso assim que é uma demão em que acelera uma série de percepções próprias e uma análise conjuntural que é muito importante e né, que é o extrafísico, muito eficaz em termos de resultante. E aí ela vai poder ter as próprias conclusões se ela segue ou não com esse trabalho ou se ela redireciona esse trabalho. Pode olhar o site da OIC, é um né? teletertuliano. Então você pode olhar, é www.oic.org.br. Lá tem bastante informação, qualquer coisa a gente está à disposição. Se vir para um atendimento, alguma coisa assim. Viviane, ali na caracterologia, na página 4, o item 6, trauma. A experiência familiar traumática, algumas vezes relacionada à afetividade, está colocando isso como uma das possíveis origens, né, da pedofilia. Minha pergunta é a seguinte, Viviane, há possibilidades, e eu acho que isso não me parece, eu não sou especialista nisso, não é a minha área, mas que há muitas vezes a vítima não lembra, ela pode ter sofrido abuso e ela pode, por uma defesa, ter abafado isso e passar uma vida inteira sem se lembrar? Pode, mas é mais raro, assim. O que a gente tem que cuidar é com aquele fenômeno assim das falsas memórias. Isso a psicologia, a psiquiatria, né, o pessoal da área da saúde se preocupa bastante, que é cuidar para que o terapeuta ele não implante uma ideia que não é real. Porque isso, se for mal direcionado por um profissional de maneira inadequada, tendencioso, às vezes até ingênuo, mas ele não é bem instrumentalizado, ele pode fazer isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é essa que você está falando, de repente a pessoa ter a vivência e ela abafar.
Olha, pode, né, respondendo mais objetivamente, poder? Pode, mas assim, é mais comum que a pessoa se lembre, ou pelo menos que ela enxergue assim, olha, aquela parte eu não sei o que é, tem alguma coisa estranha e eu não consigo lembrar, mas mesmo assim fica aquele desconforto em relação àquele período que tem um branco. Porque não é normal você ter um branco, né? Normalmente você vai lembrar, pelo menos por cima, mais ou menos, das coisas que aconteceram. Então aquilo às vezes chama a atenção da pessoa, e aí ela vai mexer, e não é incomum também na terapia isso vir à tona, né? Aí, se for para ajudar, normalmente os amparadores auxiliam na consciencioterapia, por exemplo, né, para que aquilo venha à tona, e porque a hora que você tira, né, deslinda um segredo, vamos dizer assim, porque o segredo te coloca refém. À medida que você guarda aquele segredo tão bem, que você até a sua memória faz uma camuflagem para você, isso te gera doença, né, holossomaticamente falando. E quando você traz à tona, isso ajuda, tanto para a vítima quanto para o algoz, né? À medida que a pessoa busca ajuda, ela consiga falar, ela vai atrás, isso, no mínimo, ajuda a ir desconectando um pouco mais ao grupo extrafísico dela. Né? Os assediadores, porque os assediadores fazem também a pessoa de refém, no caso o abusador aqui, né? É porque é um caso, realmente, um caso conhecido meu, que a menina foi num psicanalista, foi fazer terapia, nos anos 70, 80, isso era moda. E ela foi fazer terapia, durava 10 anos, 20 anos, e ela ficou realmente convencida que tinha sido abusada pelo pai. E eu, na época, eu achei aquilo muito estranho, sabe, Viviane? Eu falei, peraí, mas estranho, né? Você não lembra de nada, e como é que fica isso? Não, por causa do ódio que eu tenho pelo meu pai. Quer dizer, então, isso é perigoso pra caramba, né? Porque a pessoa vai criar uma patologia. Eu acho bem perigoso. Eu não sei o caso dessa pessoa, tá? Se é falsa memória ou não, não dá pra avaliar. Mas, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quer dizer, não é uma coisa comum, né, Viviane, a pessoa esquecer. Isso não é tão frequente, não. Algum sintoma ela vai ter, vai manifestar algum desconforto, algum problema em alguma área. E ela, às vezes, chega na terapia ou na consciencioterapia e ela vai mexendo e, quem sabe, aquilo fica mais claro. Mas não que uma coisa inusitada, que nunca ouviu falar, isso é mais raro, bem mais raro. Valeu, obrigada. Viviane, fiquei pensando no padrão de amparo que a Ana perguntou e concordo. Acho que tem bastante, porque fico analisando tanto do ponto de vista da vítima como do algoz, são divisores de água, né? Eu vi que você trouxe aqui na fatologia, de baixo para cima, na página 1, na 5ª linha, você trouxe o acriticismo pessoal do abusador sexual. Então, eu queria te perguntar, novamente, já foi falado, sobre... Porque quando a pessoa bebe álcool, ela sabe que faz mal e ela continua bebendo. Então, não é que... Por que você trouxe o acriticismo? Porque a pessoa, na realidade, ela sabe que está errado, mas ela faz. Né? Às vezes ela não tem esse nível de percepção, ela acha que tá bom. Né? Opa, claro que tem. Não é todo pedófilo e todo abusador que vai se sentir mal de fazer aquilo. Claro que não. Não é ingenuidade da nossa parte pensar isso, né? Tem pessoas, consciências que não vão ter empatia. Inclusive, esse é um dos pontos muito importantes, né? Porque a gente se pergunta, a gente olha para o fato e fala, mas como esse pai, ou esse padrasto, essa mãe, essa madrasta, esse tio, esse vô fez isso? Mas é por isso, muitas vezes, né? Uma das bases é que ela pode, exatamente, ter esse problema de... podendo ser até psicopata. Não significa que todo abusador e pedófilo seja, tá? É uma das variáveis, pode ser. Mas não necessariamente. É bem comum ele até, inclusive, se sentir mal, ter culpa e tal, ter mal-estar com isso. Mas outros tantos não, né? Que daí vão por essa linha mesmo de não conseguir colocar-se no lugar do outro verdadeiramente. Agora, no caso da pessoa saber que está errado e continuar fazendo, aí entra na questão qual é a palavra? Adição, descontrole. Dizer que sim. A pessoa ela sabe, mas ela continua fazendo mesmo também está errado. Viviane. Na estrangeirismologia, você poderia comentar o segundo, rolo profile afetivo da Consim com relação ao teu tema? Seria no sentido assim de um vínculo pobre, vazio, bem nessa linha mesmo que, né, a Fabiana acabou de perguntar, quer dizer, não tem a empatia, não tem a emoção, e aí então não tem, né, é um vínculo por interesse, por manipulação, por uma segunda intenção, mas não tem verdadeiramente aquele afeto. Eu digo isso porque o pedófilo, as táticas são muito essas, né? O pedófilo, ele, quando vai de fato abusar, ele não vai com violência, ele vai criando vínculos, né? Mas é todo um vínculo todo trabalhado e mal intencionado, com um objetivo muito claro, né? De abusar da vítima. Nesse sentido. Uma pergunta. Você, Viviane, aqui no ar,
Você pensou em colocar na fatologia aqueles casamentos que são arranjados no Oriente Médio, entre pessoas bem mais velhas e crianças? É mesmo. Eu ontem falando com o Alexandre, estudando, eu até pensei nisso, mas eu não coloquei. Mas eu acho que poderia, né? Caberia, porque tudo bem que é cultural, mas é muito imoral, né? A cena é muito chocante, assim, né? você vê, né? São homens muito velhos e crianças. Crianças, né? Eu acho que vale a pena mesmo. E é socialmente aceitável, aquela cultura. Eu não sei como é que faz, depois a gente vê, né? A gente coloca aqui. Tá. Depois você vê como é que você quer escrever. Tá bom. Obrigada. Professora Viviane, na fatologia, página 1, 10ª linha. A relativização da pedofilia por parte de grupos ideológicos, poderia ampliar e dar exemplos? Teve uma pessoa, né, que perguntou no começo sobre isso, e eu falei um pouquinho. Essa relativização é no sentido assim, de que realmente há esse movimento, né, bem consolidado, bem organizado, de várias organizações. Aí eu citei uma delas, que é a NAMBLA, né, que é essa associação norte-americana, que incentiva realmente o sexo em livre, assim, né, entre adultos, né, no caso eles usam homens e meninos, mas de um adulto com uma criança. Esse é apenas um exemplo, mas existem inúmeros outros de instituições que você pode pesquisar na internet, você vai achar isso assim com a maior facilidade. Você digitando no Google, você vai ver. Existe site, existe associação, existe tudo organizado. Você pode se associar. E realmente há esse movimento de minimizar essa patologia, né? Então é nesse sentido. A verbetógrafa, você acha que o pedófilo adquiriu esse comportamento em outras vidas? Ou seja, é um problema de paragenética? Acho que sim. Das coisas que eu tenho visto, sim. Não que não possa, em algum momento teve que começar, né, gente? Claro. Mas, assim, comumente eu penso que é um problema que vem já de algumas vidas, de algumas fissuras. Não é de um momento para outro, porque é uma fissura bem grave essa, né? Então vão acontecendo provavelmente, por hipótese, né, várias dificuldades aí na história de vida dessa consciência que vai levando ela a chegar no desenvolvimento desse transtorno especificamente. Mas o que a gente vê até na literatura é que assim, ó, que junto da pedofilia não é incomum ela ter outros transtornos também, como esses que a gente falou, ó, o uso de drogas, ou a pessoa ter comportamento violento, às vezes agressivo, por outros motivos, ela ter dificuldade de fixar emprego, ela ter depende, né? Não dá pra gente criar um estereótipo, mas não é incomum ter associações de outras patologias junto. Agora, você podia fazer uma abordagem aqui geral para a gente. Você colocou aqui na página 4 as 6 possíveis origens da pedofilia. Na caracterologia, né? Isso. Então, eu coloco aqui 6 possíveis origens, que seria a afetividade, a cognição, poder, possessão, repressão e trauma. O que eu penso aqui? Né, que normalmente, no campo, por exemplo, da afetividade, tem muito a ver, ó, eu botei ali, as patologias multiexistenciais relacionadas à afetividade e sexualidade. Que tem a ver, porque o que a gente vê, né? Na sexualidade, para se chegar na sexualidade, antes vem o afeto. Então, normalmente, se a pessoa tem uma patologia no campo sexual, ela já vem de uma fissura, de um problema mal trabalhado na afetividade dela. Então, vínculos, né, ruins, traumáticos, né, ou ela foi vítima de alguma situação assim. Exemplo, como eu falei, um ambiente familiar hostil, ela vê violência em casa, ela vê algumas situações ali que vão marcando ela profundamente, ou ela sendo vítima direta ou indiretamente. E aí a pessoa pode, por esses problemas no campo da afetividade, vir, com o passar do tempo, a desenvolver problemas, por exemplo, de ordem sexual. Na cognição, eu dei o destaque ali da distorção cognitiva, que é bem comum. A pessoa que tem esse transtorno da pedofilia, que comete o abuso sexual, você vai entrevistar a pessoa, é bem comum ela fazer esses tipos de colocações que eu coloquei ali. Ah, mas a criança, ela não se opôs. Eu acho que
que foi bom, eu acho que ela queria, ela que se ofereceu. Então, são N aí distorções que a pessoa realmente, verdadeiramente acredita. A professora Lúcia, né, nesse livro de pedofilia, quem tiver curiosidade, ela faz até uma análise daquele processo, daquele bem conhecido que é o Lolita. Que ela fala, o Lolita, ele é mal interpretado. Ele nada mais é do que simplesmente uma visão de um pedófilo, de um padrasto pedófilo, vendo algo que não é real. A Lolita não é aquilo. Ele enxerga a menina daquele jeito. Né? E aí, claro, que a sociedade patológica se aproveita disso, né? E aí explora todo esse processo da sexualidade, enfim, em cima disso, e aí acaba amenizando. Mas ela é bem dura e ela coloca isso frontalmente. Como que a sociedade ela não enxerga, não olha ou não quer ver. Aquilo é uma patologia pura, é um exemplo de um diário ali de um pedófilo, por exemplo. Né? Nesse sentido, a cognição. A pessoa vê aquilo que ela quer ver, né? Ela distorce a realidade. No caso de poder, são os problemas que eu botei, né? Problemas intraconscienciais relacionados ao poder no contexto sexual, sendo forma de dominação do abusador em relação à vítima. Que a gente lê muito, percebe, observa que ele, na hora do ato sexual, ele transforma aquela pessoa em objeto. Né? Algo acontece na cabeça, na mente ali, que ele fora dali, ele até é um bom pai. Por isso que deixa a criança muito confusa. Ele é um bom pai, às vezes afetivo, uma boa mãe, tio, padrasto, seja o que for. Mas na hora do ato em si, não é incomum também ele não ter a penetração. Porque ele não está atrás da penetração, ele está atrás, muitas vezes, dessa relação desigual de poder. Dele sendo superior e a pessoa ali, a vítima, ser o inferior. Então ele é o dominador. Naquele momento, pode ser segundos aquilo. Ele vai, às vezes, até ejacular, mas não necessariamente dentro da criança, né? Ele vai ter simplesmente prazer por estar superior àquela. É uma coisa doida, né? Patológica mesmo. Mas ele se satisfaz com aquilo, com aquele contexto. E é bem comum eles não fazerem a penetração exatamente para não ter a materialidade. Só que aí é que entra as áreas afins da saúde para ajudarem, né, a polícia e o direito, que precisa, né, da psiquiatria e da psicologia. Serviço social também ajuda. Então, são as 3 áreas que complementam. Né? Viviane, pois... nesse item de poder, você não mencionou, por exemplo, o abuso em crianças deficientes, né? Na Universidade do Trabalho está tendo pesquisas agora de abuso sexual em crianças. Estou aqui, não sei em que eu estou vendo no vídeo. Abuso sexual de crianças surdo-mudas. Certo. E eu caracterizei nesse seu trabalho nesse item de poder aqui. Seria eu acho que sim, dá para encaixar bem nisso, né? Ele, além dele estudar uma vítima frágil, ele pega um ponto pior ainda, que é a comunicação. A pessoa está, muitas vezes, impedida ali, depende do nível, né, da deficiência dela, ela às vezes não consegue, né? Eu já trabalhei também, assim, como estagiária em instituição de deficiência, há deficiências que a pessoa, ela tem, por exemplo, caracteres sexuais todos desenvolvidos. Por exemplo, no caso, eu acompanhava um menino que eu não sei nem falar, não me lembro nem o nome da síndrome. Ele tinha o pênis normal, ele se masturbava, tinha ejaculação normal, gente. Ou seja, ele poderia engravidar alguém, teoricamente, ou ser abusado. Só que ele tinha um problema bem grave, a síndrome dele, que dava um defeito no crânio dele, que era afundado, o cérebro dele praticamente não tinha condições de aprender muita coisa, ele não tinha comunicação nenhuma. Então ele praticamente vegetava ali, né, a família cuidava com muito carinho e tudo, ia para essa escola especial, mas pensa uma situação dessa, você abusa do corpo daquele menino e como que ele vai comunicar? Não tem nem como. Né? Então é a crueldade em grau maior ainda, eu vejo, né? Então, Viviane, essas pesquisas, elas estão aparecendo em quem pesquisa linguagem de sinais, sabe? Letra Libras. Porque as crianças abusadas, depois quando crescem, vão fazer uma terapia, né? Conta para um namorado, conta, né, para alguém. E essas crianças estão dependendo hoje de estudos que ajudem a entender linguagem de sinais para poder emitir algum comentário. Perfeito. Por isso que eu achei que valeria a pena, talvez, porque é duplamente violento, é uma coisa... sim, é pior, terrível, né? E aí, não sei se você quer que continue a falar essas aqui. Eu acho que você podia finalizar antes de eu entrar aqui nas outras perguntas. Tem mais perguntas aqui. Só para fechar, então, aqui esses itens da caracterologia, a possessão, que eu coloquei o autoassédio quanto à afetividade e sexualidade, desencadeador do heteroassédio, esse eu acho que eu falei bastante já lá na frente, que é essa questão mesmo das consciências,
fazendo a consindicanga mesmo, o que não significa que ela não faça o processo do aceite, né, gente? É óbvio que ela dá o aceite desse processo, mas que tem essa questão extrafísica. De repressão, que é o celibato, que a gente falou um pouco também, da condição antifisiológica, impraticável, né, que a própria igreja coloca como uma necessidade, e que isso gera fatalmente uma, né, porque é fisiológico a sexualidade, então precisa ser externalizado de algum modo. Então, às vezes, pode ir pelo abuso sexual, mas também pode ser simplesmente porque aquele padre, por exemplo, que tem relação sexual, mas com mulheres adultas, por baixo do pano, mas tem com mulheres adultas. Isso eu vejo como menos pior do que, né, obviamente, você ir por um campo mais complicado ainda, que é abusar da criança ou do adolescente. E o trauma, a experiência familiar traumática, algumas vezes relacionadas à afetividade e sexualidade. Falamos também que é no campo assim de ser, em alguns casos, aquele ciclo repetitivo de padrões semelhantes. Ela não sai daquele processo, ela aprende e ela vem e continua perpetuando a patologia. Que é aquele ciclo algoz-vítima, né, que você colocou aqui na psicologia. Bom, então temos aqui mais duas perguntas. Duas não, tem várias ainda. A verbetógrafa, você acha que o pedófilo adquiriu esse comportamento? Essa eu já fiz, né? Desculpa. Em outras vidas, desculpa. A verbetógrafa, chegou a estudar o caso da menina peruana que ficou grávida com 5 anos de idade? Se sim, poderia aprofundar esse caso? Você conhece esse caso? Não conheço. Não. Ela deve ter um desenvolvimento precoce, então, né? Porque para ela poder engravidar, ela já teve a puberdade. Né, que são aí o afloramento dos hormônios sexuais. Então, eu não cheguei a estudar. Você também poderia comentar o projeto de lei da bancada evangélica que propõe que os estupradores e pedófilos sejam esterilizados como punição e prevenção? Então, acho que foi o que a Eliane perguntou, da castração química. A gente falou um pouquinho disso, eu sou contra, penso que não resulta, porque enquanto ele está castrado quimicamente, recebendo hormônio, né, diminuindo a libido, ele está, entre aspas, controlado. Mas a hora que se para, isso já tem pesquisas mostrando, a hora que para de injetar o hormônio, o processo cognitivo dele, do desejo de ir lá e novamente ter a compulsão de abusar, não muda. Por isso que tem que ser uma medicação adequada, uma medicação psiquiátrica, e não esse hormônio sexual aqui, né? E aí, junto à terapia. Nesse sentido que eu vejo. E a minha posição é que sou contra, penso que isso não vai ganhar força. Vamos aguardar, né? Vamos ver. Agora, aqui tem um aviso aqui de uma teletertuliana. Ela está dizendo assim, que para contribuir com o tema do empreendedorismo, lembrem que eu falei do evento? Ela gostaria de informar sobre o livro A Menina do Vale, de Bel Pesce, 24 anos, brasileira, formada no MIT, que escreveu a respeito do empreendedorismo de maneira clara, original e ajudando aos jovens a se lançar. Então, tem um download pela internet, é imediato e é gratuito também, tá certo? Então, a gente agradece. O título do livro é A Menina do Vale. O tema é empreendedorismo, A Menina do Vale, de Bel Pesce, formada pelo MIT, e você pode fazer o download. O Vale, é isso que eu estou pensando. Claro que é o Vale do... Provavelmente é o Vale do Silício, né? Tá certo? Agradecemos, então. Agora, a professora Viviane ainda... Na penúltima linha da fatologia, você poderia clarear sobre os complexos de Fedra e os complexos de Jocasta? Sim. Complexo de Fedra é a ideia de que é o amor, né, da mãe pelo filho no sentido patológico, né? A mãe que se apaixona pelo filho, sendo que ele pode ser estendido por o tipo de amor do padrasto, né, com a enteada e da madrasta com o enteado. É um termo que se usa muito mais assim na psicologia, na psicanálise, e fala então dessas relações sexuais entre membros da mesma família. A de Jocasta também é na mesma linha, só que ele vai falar dessa ligação, né, incestuosa da mãe com o filho. Muitas vezes que começa com uma superproteção, né, de uma mãe ali excessiva, indo até a fixações sexuais também. É um termo da psicanálise. Sendo que o de Fedra, a diferença se a gente pudesse falar, seria o de Fedra, ele pode abranger mais
mais situações assim de membros da mesma família. E o de Jocasta diz respeito mais à mãe e ao filho ali. Isso, nesse sentido. Certo. Agora, também na página 3, em politicologia, ela pergunta se você poderia explanar sobre as políticas educacionais existentes. As políticas educacionais existentes? No caso, deve ser a política reeducacional? Deve ser isso, em geral, você está falando das omissões políticas, né, da própria teocracia, enfim. Mas acho que o foco aqui seria nas reeducacionais, né? Então, o governo federal, estadual, brasileiro, ele procura fazer ações, né? Ele não é totalmente omisso, não. Mas o que a gente vê é que, assim, que falta, né? Tem alguns projetos, tem programas. Por exemplo, um dos programas que a gente pode difundir, isso aparece na mídia, é o Disque 100. A pessoa liga, né, 100, é um disque denúncia. Não é educacional esse, mas pelo menos assim, né, de orientação à população. Para fazer o quê? Ligar e denunciar qualquer tipo, né, de maus tratos, de abuso. O próprio Nucria, por exemplo, Foz é uma das cidades, não existe em todas as cidades isso. Então, Foz é uma das cidades que tem o Nucria, que é uma delegacia que fica ali na Vila A, que ela é especializada só para atender crimes contra criança e adolescente. Né? Nós somos privilegiados nesse sentido, porque não é toda cidade que tem. Aqui em Foz tem, e a polícia, a delegada lá, e os escrivões, tudo, tem a psicóloga, eles são especializados em acolher a família, em acolher a criança, o adolescente, e fazer toda uma investigação voltada para esse ponto, quando ele foi vítima, criança ou adolescente. Então, isso são orientações que a população deve ter, pode ter, né? Não precisa ser a própria vítima denunciar, pode ser um vizinho, pode ser um professor, alguém que desconfie de uma situação, vai lá e denuncia. Agora, outra coisa que é importante ser feito seria assim, uma boa orientação, uma educação bem adequada aos profissionais. Porque quem que atende essas pessoas? É psicólogo, é assistente social, o próprio médico, advogado, professores. Então, seria o ideal ter uma orientação mais voltada para isso. Porque se a gente for ver na grade, não é obrigatório, por exemplo, um curso de psicologia aprofundar muito nisso. Né? Vai da pessoa ter curiosidade, interesse, fazer um estágio. Então, seria capacitar mais adequadamente. Isso existe? Existe sim, existe esse movimento, existem essas tentativas. Sim, tanto em Foz, né, pelo governo estadual, como federal. É só você procurar no site, existe um monte de coisa do governo mesmo, estadual e federal. Eu não vou saber te falar certo os nomes aqui dos projetos, mas existem. Né? Eu estou trabalhando aí, estou na área, a gente vê que realmente tem isso. Mas, né, ainda fica algumas lacunas, precisaria ter mais instituições que acolhessem essas pessoas. Por exemplo, a nossa cidade, ela tem uma instituição, toda cidade tem que ter, né, que é política pública, isso, que é o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é onde ele vai atender essas demandas. E aí, por exemplo, é um CREAS até o momento para Foz, para essa população enorme. Então, esse tipo de coisa que tem um atraso. Então, precisaria ter mais unidades desse órgão, né, que chama CREAS, espalhados na cidade para atender. Nesse sentido, entende que tem esse delay, né, esse atraso, mas que existem as políticas em algum nível. Esse órgão é da prefeitura ou é alguma coisa do governo? Tem uma mistura, né, um pouco da verba municipal e também tem algum nível de verba. Então, provavelmente os casos encaminhados pelas delegacias vão parar aí, é isso? Vão, se você faz o Disque 100, eles distribuem para esses órgãos. Então, o Disque 100 é nacional, só que daí eles vão orientar para a cidade certa para que aquela equipe seja acionada. Então, você pode ligar Disque 100 ou ligar no CRIA, no próprio CREAS ou SOS Criança, né, que são os nomes que eles têm, cai nessa central que eles vão atender a demanda da cidade ou buscar atender, né, eles vão nos casos mais emergenciais. Eles trabalham junto com, assim, em parceria com o Conselho Tutelar, que é outro órgão bastante importante, que a nossa cidade tem um e agora criou um segundo, e isso é uma vitória importante para a cidade. Criou um segundo Conselho Tutelar, porque a população é muito grande, precisa de ter mais conselhos tutelares. Eles trabalham juntos, né? CREAS, Conselho Tutelar, o próprio CRAS também é um outro órgão importante. Que bom, então. Poderia dizer o significado dessa sigla, Viviane, por favor? O CREAS, né, que eu falei, é Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS. Tá. E o CRIA? No CRIA, eu até trouxe aqui.
núcleo, deixa eu pegar certinho aqui, que é a delegacia especializada. E o CRAS é o Centro de Referência em Assistência Social. O CRAS, não vai para esse campo mais assim, ó, especial. Por isso que o CREAS tem o R, né, de especial. Então, quando é violência contra idoso, contra mulher, criança, adolescente, vai para o CREAS. Quando é um nível mais de prevenção, trabalhar com a família, essas coisas assim mais leves, dentro do possível, ainda não chegou numa patologia tão grave, é o CRAS. Mas é tudo rede, né? Eles trabalham tudo em rede. E o NUCRIA, falar certinho aqui, é o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime. É uma delegacia que tem ali na Vila A. Até tem um contato aqui, se vocês tiverem curiosidade, 3524-0396. É o telefone de Foz, né? O 45. Mas no site vocês veem as informações ali. Certo. Muito obrigada. Não. Quer falar, Ana? Na página 2, o último trinômio. Trinômio dogmas, antifisiológico, aberrações etiológicas, pedofilia acobertada. Peraí, não achei. Página 2, o último trinômio. O trinômio dogmas antifisiológicos, aberrações etológicas e pedofilia acobertada. Sim. Deixa eu ver, no sentido assim, de que os dogmas antifisiológicos vai para o campo mesmo lá que a gente fez a associação da igreja, né, do celibato, esse tipo de situação assim. Aberrações etológicas no campo do abuso mesmo, etológica de animalesca, né, de animal, alguma coisa nesse sentido. Então, do abuso em si mesmo, de uma criança, de um adolescente indefeso. E aí que vai dar como consequência essa pedofilia acobertada, que a gente vê, no caso mais explícito, é a igreja, né, católica, que tem ali o fato, está mais do que comprovado, está se abafando, né, tentando deixar Então quieto. O dogma está relacionado com o acobertamento. Você vai fazer uma... Érica, você quer perguntar? Dá tempo ainda de uma... Bem ligado a esse tema aqui, que vocês estavam conversando um pouquinho antes aqui com a Ana, com relação à repressão, o acobertamento, mas daquelas pessoas assim que têm às vezes um impulso sexual e ela reprime. Por questões sociais, ela faz a sua própria contenção. Mas, ao mesmo tempo, em contraponto, quando os filhos adolescem, às vezes o pai fica, por exemplo, super agressivo ou busca um afastamento, que é também uma agressão psicológica, porque a pessoa estava acostumada com uma certa proximidade. Você vê relação disso com o tema? Deixa eu ver, vamos ver. Você falou assim, então, por exemplo, vamos pegar o pai, né? Você deu como exemplo o pai que teria o impulso de abusar, mas ele se controla. Então, ele tem as fantasias, é isso, tudo, essa coisa? Isso. Certo. E aí ele não abusa. E aí eu não entendi muito bem a relação... Porque às vezes a pessoa, quando adolece, aí já vem exatamente muito mais hormônio, uma carga hormonal grande. O próprio pai adoece, você quer dizer, por exemplo? Não. A criança passa da fase, né, para a maturidade sexual e muda a parte hormonal. E aquilo instiga mais ainda o apetite sexual e a pessoa ainda assim reprime, mas ela fica agressiva. Então a gente vê que várias pessoas se afastam dos filhos na adolescência quando crescem, né? Quando há adolescência. Olha, o que eu vejo, assim, não necessariamente tem relação com a pedofilia, mas o que eu sou uma estudiosa da adolescência, o meu mestrado é nisso, e o que eu vejo é uma inabilidade. Muito antes da doença em si, de uma pedofilia, eu vejo uma inabilidade dos pais em assumirem o papel de pais. E quando chega na adolescência, eles não conseguindo lidar com aquela pessoa que vira quase que um bichinho ali, né, um monstrinho. Quem é esse ser que não é mais meu filho? Aí ele não conseguindo lidar com isso, ele às vezes se afasta e fica agressivo, mas não necessariamente porque tem uma pedofilia por trás. Se tiver um agravante maior ainda. Mas na média, o que eu observo dos pais é isso. A infância já foi assim, uma infância distante dos filhos, onde não tinha muito diálogo, muita interação, mas vai se levando, porque a criança ela obedece muito, né? Ela cala a boca e pronto. Mas aquilo vai criando um abismo. A hora que chega na adolescência, se efetiva essa separação. Aí é onde muitas vezes acontece isso que você está falando, Érica. O pai afasta, fica agressivo, às vezes porque a filha começa a usar uma saia justa, ou começa a namorar, porque ele também não sabe bem lidar nem com a afetividade e sexualidade dele. Aí ele não conseguindo lidar, ele agride, ou ele se afasta. Isso que eu vejo.
Muito bem. Pessoal, agradecemos a participação de todos, teletertulianos, a professora Viviane, seu acompanhante aí. E então contamos com a presença de vocês nas próximas tertúlias e os nossos comerciais, então. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 35 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Anália, curso Técnicas Energéticas Chinesas, Solange, Assembleia Conselho dos 500, Cíntia, Programa de Desenvolvimento Parapsíquico. E antes, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. O programa Amigos da Enciclopédia realiza mensalmente um sorteio, né, com cursos, com livros, né, e a gente inventa algumas coisas que é justamente para tentar dar algum tipo de retorno, algum benefício, né, para os associados do programa. Mas a gente volta a frisar, o maior benefício, o grande retorno, é você ser um mecenas cosmoético, um mantenedor, um amparador da Enciclopédia da Conscienciologia. Isso significa que você ajuda a manter este tertuliário com essa sua mega função, né, de divulgar a enciclopédia, de ser um meio de comunicação com todo o planeta, o Holociclo e a Holoteca. Então, como amigo, você concorre a estes cursos e prêmios, e agora no final do mês a gente vai sortear 2 vagas EAD para o 2º Congresso dos Intermissivistas, que acontece em julho, e também alguns livros. Mas o grande retorno que você tem é você estar investindo nessa Mega GESCOM, no seu próprio auto-revezamento e na nossa Maxi Proex grupal. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Olha, é amanhã que começa o curso Técnicas Energéticas Chinesas, aqui no CAEC, no auditório do CAEC. É um curso prático que a CIP está oferecendo e que vai ser ministrado pelos professores Mário de Oliveira e Leonardo Rodrigues. Esse curso vai abordar a visão chinesa sobre energia, os meridianos de energia, os centros energéticos, energia através do corpo, grande e pequena circulação de energias, tipos de respiração, posturas facilitadoras. Será um curso muito interessante porque ele é um curso teático. Ele vai mostrar novas técnicas que facilitarão bastante o desenvolvimento do nosso domínio energético. Como eu falei, amanhã, sábado, dia 22, às 8h30 da manhã até às 19h30. E domingo, de 8h30 às 17 horas. Se vocês quiserem fazer inscrição, podem me procurar aqui ainda hoje, eu posso fazer a inscrição de vocês, ou então lá na CIP, a partir das 15 horas, saindo daqui, indo para lá e fazer a inscrição. O telefone é 2102-1421 e o nosso e-mail é acip@cip.com. Aguardo vocês amanhã, então, para o nosso curso. Obrigada. Boa tarde a todos. Mais uma vez, estou convidando aí a todos nós para participarmos este domingo, dia 23, na Assembleia do Conselho dos 500. Pessoal, é muito importante a presença de todo mundo. Vai haver um esclarecimento das funções do Conselho dos 500 e logo após, vai ser iniciada às 15 horas. Às 16 vai ser a Assembleia da Associação dos Moradores do bairro Cognópolis, que é outra coisa muito importante para nós que moramos aqui no bairro Cognópolis. Todos estão convidados às 15 horas para a Assembleia do Conselho dos 500 e às 16 horas para a Assembleia da AMAC, Associação dos Moradores do bairro Cognópolis. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC Foz do Iguaçu convida você que já fez o ECP2 e tem o interesse em aprofundar no seu desenvolvimento parapsíquico a participar do curso que ocorrerá aqui em Foz, que é o PDP, o Programa de Desenvolvimento Parapsíquico. Esse é um curso de 6 módulos e o 2º módulo vai acontecer agora dia 29 e 30 de junho, sábado e domingo da semana que vem. Lembrando que quem tiver interesse em participar, você consegue entrar agora no 2º módulo. A partir do 3º módulo não tem como entrar.
ok? Então, quem tiver interesse, façam as suas inscrições. Para mais informações, podem ligar no IPC no período da tarde, no telefone 45 2102 1448. Aguardamos vocês. Obrigada. O verbete da manhã é Sprint Proexológico, especialidade cronoproexologia. O professor verbetógrafo Pedro Fernandes. Obrigada, boa tarde a todos.